Fala pessoal, bem-vindos ao nosso quarto vídeo de relatividade, da disciplina de tópicos de física contemporânea, né? E nesse capítulo de relatividade a gente vai ver hoje o tópico 37.6 sobre o efeito Doppler para ondas eletromagnéticas. No final dessa sessão a gente vai discutir aqui, falar sobre uma aplicação usada aí pela polícia, né? Que usa esse efeito Doppler para ondas eletromagnéticas. E no final, a próxima sessão, a gente também vai ver sobre o momento linear relativístico, né? Que foi algo que Newton não tinha previsto na sua teoria quando ele lançou as bases da mecânica, né? Então vamos lá. O problema é o seguinte, a gente tem uma fonte de luz se movendo com velocidade u em relação ao observador na Terra, que seria o Stanley, né? Novamente, que está em repouso num sistema de referência inercial. E aí, a luz, ela tem uma frequência própria, f0, né? E um período próprio, 1 sobre f0, né? Se vocês lembram da disciplina de ondas, né? O período é o inverso da frequência. E aí a pergunta que ele deixa é qual é a frequência f dessas ondas medidas por Stanley, né? Pelo observador que está em repouso. Então aqui tem uma ilustração, ó. Tá aqui o trem, de novo, o exemplo de um trem e o Stanley parado aqui na estação. E aí tem uma fonte de luz aqui na frente do trem, emitindo uma onda, uma luz, onda eletromagnética, para cá para frente. O Stanley, ele observa essa onda com uma frequência diferente, no caso maior, que é a própria frequência da luz. A gente vai demonstrar isso agora. Então vamos supor que o Stanley, ele percebe que o trem emite a crista da onda luminosa, o intervalo entre a emissão de uma crista e outra, né, de dois máximos dessa onda, duas cristas, é um T maiúsculo, certo? Então, no sistema do Stanley, ele percebe essa luz sendo emitida, a crista dela, a cada intervalo T maiúsculo, tá certo? Período de tempo T. E aí, só que tem um detalhe, ó. Depois de um certo período de tempo T, o trem se deslocou com velocidade U. Então ele vai se deslocar, como ele está com velocidade constante U, ele vai ser deslocado por U vezes T, tá certo? Então, quando ele estiver emitindo a segunda crista de onda, ele vai estar bem aqui, ó. A frente do trem vai estar nessa posição aqui, a uma distância UT da posição inicial. Beleza? Mas aí a gente vem para aquele postulado que diz que a velocidade da luz, ela tem sempre a velocidade c, né? Qualquer referencial. Então, para o Stanley, depois que a luz é emitida aqui, ela se desloca uma distância ct até chegar aqui, certo? Então, assim, durante um tempo t, a crista se move por uma distância ct, né? E a fonte se move por uma distância ut, sobrando aqui uma diferença lambda entre o ct, a distância ct e a distância ut, né? Aqui, ó, se a gente olhar aqui a legenda da figura, essa posição é a posição da primeira crista no instante que a segunda é emitida. A segunda é emitida aqui, ó, tá certo? Então, a distância entre uma crista e outra é o comprimento de onda. Há uma crista e outra consecutiva, né? É o comprimento de onda lambda. Então aqui ele está mostrando o seguinte, que o comprimento de onda, né, que é a diferença entre a primeira e a segunda crista, vai ser essa distância percorrida pela primeira crista no intervalo de tempo t, menos essa distância que a fonte percorre no mesmo tempo t, tá certo? Vai dar aqui o lambda, beleza? Então, se a gente calcular o lambda, ele vai ser ct menos ut, ou seja, c menos u vezes t. Colocando o t em evidência, né? Ó, fica c menos u vezes t, tá certo? ct menos ut, vai dar isso aqui. E aí, a frequência medida pelo Stanley
que é c sobre lambda. Vocês já viram isso aqui em ondas, né? V igual a lambda f, né? Assim, ó, velocidade da onda é lambda vezes f. Então f é velocidade sobre lambda. Como a velocidade é a velocidade da luz, frequência é c sobre lambda. E aí você diz que a frequência é c sobre esse lambda aqui, ó, medido por essa diferença. Beleza? Onde esse t maiúsculo é o tempo, é o período observado pelo Stanley, né? É o período entre uma crista e outra, certo? Observado pelo Stanley. E T0 é o tempo próprio da fonte, né? É o período da fonte mesmo, medido no referencial do trem, certo? E aí existe uma relação entre T e T0, que a gente já viu na sessão anterior, que o tempo medido pelo Stanley vai ser o fator de Lorentz vezes o tempo do trem, medido pela Mavis, né, que está lá dentro do trem. E isso vai dar T0 sobre raiz de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado, onde esse U é a velocidade do trem, da fonte, né, e C é a velocidade da luz. A gente pode colocar o C em evidência e reescrever essa equação dessa forma aqui. Ou a gente pode inverter o T, fazer 1 sobre T, que é a frequência, né? E isso vai dar o inverso disso daqui. Tá certo? E aí o inverso disso vai ficar o denominador aqui no numerador, ó. O C também fica embaixo. E o T0 que era para estar aqui embaixo ficou em cima em forma de frequência. Então, 1 sobre T, que é a frequência, vai ser esse termo aqui, multiplicando a frequência própria da fonte. Lembrando que essa frequência é a frequência medida pelo Stanley. Pronto, então a gente está usando uma equação da seção anterior, né? Da relação entre os períodos. E vamos substituir aqui nessa frequência que o Stanley observa, né? Aí a gente vai ter o seguinte, que a frequência é C sobre C menos U vezes T, ou C sobre C menos U vezes 1 sobre T, né? Que é esse termo aqui. Então ele repete esse C sobre C menos U aqui embaixo, vezes 1 sobre T, que é esse termo aqui, que dá tudo isso aqui, né? Ó. E aí fica esse termo todo, que se você usar essa relação, essa identidade aqui, ó, que C ao quadrado menos U ao quadrado é igual a C menos U vezes C mais U, a gente obtém a seguinte expressão. Eu não vou mostrar como é que chega nessa equação, tá certo? Mas esse é o resultado. A frequência observada pelo Stanley vai ser raiz quadrada da velocidade da luz mais a velocidade do trem sobre a velocidade da luz menos a velocidade do trem, vezes a frequência própria da luz. Então é o seguinte, se o trem está chegando próximo do Stanley, está se aproximando do Stanley, esse U é positivo, né? Então esse termo daqui de cima vai ser maior que a velocidade da luz. E o termo daqui de baixo vai ser menor. Então essa relação, essa raiz quadrada aqui, vai dar um número maior que 1. Portanto, a frequência que o Stanley mede vai ser maior que a frequência própria da luz. Então ele vai acabar vendo a luz com frequência maior do que a frequência que ela realmente tem. E aí essa diferença F menos F0, que é a frequência observada menos a frequência da fonte, chamada de ΔF, se denomina, né, o deslocamento da frequência Doppler. E aí aqui eu também não vou mostrar, mas ele fala que quando a velocidade da fonte é muito menor que a velocidade da luz, ou U sobre C é muito menor que 1, né, esse ΔF sobre F é U sobre C, né, é quase zero, porque se isso aqui é muito menor que 1, isso aqui vai dar quase zero, ou seja, essa diferença é quase nula, né. E aí tem uma aplicaçãozinha aqui do efeito Doppler para ondas eletromagnéticas, né, que é esse radar móvel, né, usado aí pelo pessoal da PRF, né. Há tempo que eu não vejo mais pessoal usando, mas já vi uma pistola, né, é um radar pistola chamado aqui, que o guarda aponta para o carro e aí ele consegue, através dessa equação, automaticamente dizer qual é a velocidade da fonte, né, a velocidade com que o carro tá vindo, tá indo, né, dependendo aqui do sinal na equação.
Lembrando que isso é para quando o trem está chegando próximo do observador, esse U é positivo, né? Quando o trem está se afastando, só muda o sinal aqui, ó. E aí a frequência ela fica maior ou menor. E o guarda, com esse equipamento, ele consegue automaticamente, aqui o próprio equipamento faz esse cálculo, dizer qual é a velocidade que o veículo está se deslocando, né? Então, assim, essa é uma das aplicações do efeito Doppler relativístico, né? Efeito Doppler para a luz. Então agora vamos falar sobre o momento linear relativístico, né? Que segundo Newton, o momento linear ele deveria ser inalterável para todas as situações, né? E a gente já viu que isso não é verdade, né? Que em algumas situações relativísticas, a gente precisa sair das transformações de Galileu e ir para as transformações de Lorentz, que são mais generalizadas, né? São mais gerais e abordam esse tema relatividade, né? Coisa que nem as transformações de Galileu abordou e nem Newton se atentou para isso também, né? Não é o objetivo aqui não é deduzir a equação do momento, mas aqui tem a fórmula final dessa dedução, né? Que o momento linear, em vez de ser apenas mv, ele é mv sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Quando v, a velocidade da fonte, né, a velocidade do objeto é muito menor que a da luz, esse termo é quase zero. Então essa raiz quadrada aqui embaixo vai para 1, tende a 1. E aí essa equação cai na mesma equação de Newton, né, P igual a mv, das leis de Newton, né, da mecânica newtoniana, tá certo? E isso só vale para velocidades pequenas, não relativísticas, né? Aqui tem um gráfico mostrando que Newton previu que o momento linear ele só iria para infinito se a velocidade também fosse para infinito, né? Porque se P igual a mv, P só vai para infinito quando V também for para infinito. Mas não, aqui é um gráfico, esse gráfico aqui, ó, subindo, ele é o gráfico real, né? Quando a velocidade do objeto tende à velocidade da luz, o momento linear tende ao infinito aqui, ó, tá certo? E essa reta aqui não acontece, ó, ela não passa desse valor, ela vai explodindo aqui, né? É que Newton não previu essa coisa de que a velocidade do objeto seria no máximo a velocidade da luz, né? Isso é uma situação limite da mecânica, que foi Einstein quem pensou, né? Newton não se atentou a esse ponto da mecânica, né? Por isso que a mecânica newtoniana falha para certos valores de velocidade, tá certo? Pronto, agora a gente aplica a definição de força, né, em relação à derivada do momento aqui, ó. Força é dp/dt, né, a derivada do momento linear em relação ao tempo. Você pega esse momento linear relativístico e deriva em função do tempo. Você vai ter que f é ddt do p, né, onde o p é dado por isso aqui, ó, esse termo todo aqui. mv sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. E aí você vai ter o seguinte, você vai ter que a força ela é m sobre esse termo de baixo elevado a 3 meios, né? 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Essa é a derivada daquele termo lá. Se você pensar que o termo de baixo era uma raiz quadrada elevada a 1 meio, quando você deriva, parece um 3 meios aqui. Então, a força vai ser massa vezes aceleração sobre 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a 3 meios. Se você isolar a aceleração aqui nessa fórmula, você tem que a aceleração é força sobre massa vezes esse termo elevado a 3 meios. Isso aqui mostra o seguinte, que à medida que a força, né, à medida que a velocidade da partícula aumenta, a aceleração produzida por uma dada força diminui continuamente. Quando a velocidade aqui aumenta muito, vai chegando próximo à velocidade da luz, esse termo vai chegando perto de 1. Né? Então, 1 menos um termo perto de 1 vai dar um termo perto de 0, vai diminuindo cada vez mais. Então, essa aceleração vai ficando cada vez menor, tá certo? Com o aumento da força.
da velocidade. Desculpa. Aquela equação anterior que a gente viu para o momento, ela pode ser interpretada da seguinte forma, ó, que a gente viu que o momento P era essa massa, m sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, vezes a velocidade, né? Era mv sobre esse termo aqui de baixo. E isso pode ser interpretado da seguinte forma, que a massa da partícula, ela vira uma massa relativística, né? Então, a massa da partícula vai ficando cada vez maior, né? Acreditem se quiser, né? Com o aumento da velocidade, esse termo aqui vai ficando menor que 1, né? Vai ficando próximo de zero, e aí m sobre um número pequeno próximo de zero vai ficando um m bem maior, né? Tendendo ao infinito. Então, à medida que a velocidade do corpo aumenta, a massa dele vai ficando cada vez maior, tornando cada vez mais difícil para esse corpo ser acelerado, né? Por isso que aqui na equação, com o aumento da velocidade, a aceleração vai tendendo a zero, porque a massa dele vai ficando cada vez maior e mais difícil dele se movimentar, tá certo? E aí ele faz um alerta aqui, ele dá um alerta, né? Ó. Entretanto, se aplicado cegamente, o conceito de massa relativística revela algumas armadilhas. Como indicado na equação 3729, a generalização relativística da segunda lei de Newton não é dada por F igual a m rel, né? A massa relativística, essa aqui, vezes A. Não é dada por isso. É dada por esse valor aqui, ó, né? Diferente. Outra coisa, a energia cinética também não é dada por um meio de m rel vezes v ao quadrado, né? Como a gente vai ver mais pra frente. Então, tem que tomar cuidado com esse conceito aí de massa relativística, né? Essa grandeza, 1 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, que a gente viu nas equações, é o fator de Lorentz, gama, né? Então, o momento linear ele é dado por gama vezes mv, tá certo? Como a gente já viu lá no início da sessão. E aí, como a gente já mostrou, que a força é a derivada do momento, né, no tempo, acaba ficando esse gama ao cubo vezes ma, né? Porque como gama é 1 sobre raiz, quando eleva a 3, fica 1 sobre aquele termo elevado a 3 meios, que a gente já mostrou. Isso quando força e velocidade estiverem ao longo da mesma linha, né? Aí a gente tem essa equação. Quando tiver uma situação em que a força estiver numa direção e a velocidade estiver perpendicular a ela, como é o caso dos aceleradores, em que a força resultante é a força centrípeta e a velocidade dos elétrons está ali sempre perpendicular a essa força centrípeta, aí o termo do denominador ele se mantém constante, não muda, e a força vai ser simplesmente massa vezes a aceleração vezes o fator de Lorentz aqui, ó, tá certo? Isso porque a força resultante ela não realiza trabalho sobre a partícula, né? Porque ela está numa direção diferente, tá? Perpendicular à velocidade da partícula. Então, com isso a gente encerra essa sessão 37.7 do momento linear relativístico, né? Vendo aqui uma previsão errada de Newton e que foi consertada, vamos dizer assim, foi modificada aí pelo Einstein, né? Pela relatividade. E a gente também viu lá a aplicação do efeito Doppler para as ondas eletromagnéticas com aquele radar móvel, né? Aquele radar pistola lá que a gente viu que a polícia usa no trânsito, tá certo? Então é isso, eu estou deixando aqui uma atividade para vocês resolverem e enviar até o final da primeira etapa. Se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário ou manda para mim diretamente por e-mail ou por WhatsApp, beleza? Um abraço e a gente se vê na próxima aula.